Eu quero ler primeiro Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava envolvido, estava empenhado, estava entregue de forma dedicada, comprometida com a sua obra. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, e o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe melhor do que cada um de nós das nossas necessidades e daquilo que nós precisamos nesta manhã ouvir para que sejamos transformados, curados, libertos, restaurados. Venha ao Espírito e fala conosco segundo as nossas necessidades, e o Senhor tem liberdade para fazer como Tu queres, para falar o que precisamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Eu parei esta semana para me perguntar: por que a primeira família formada por Adão e Eva, seus filhos, depois que saiu do jardim do Éden, passou pelo que passou? Por exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, você vê um irmão assassinando o irmão. E aí vem a pergunta: aonde Adão errou? Aí você, um pouco mais para frente, você percebe Noé e as suas filhas, os seus filhos, tendo um comportamento que não tem nada a ver com os valores e princípios estabelecidos nas Escrituras. Aí você vê a família de Abraão, a Isaac, e principalmente a de Jacó. Quando você lê sobre os filhos de Jacó, você percebe também um desvio de comportamento que não tem nada a ver com os valores e princípios das Escrituras. Aí quando você chega, por exemplo, em Eli, o sumo sacerdote, e Samuel, o maior de todos os profetas de Israel. E aí você percebe que os filhos de Eli, apesar de ele ser sumo sacerdote, se perderam, se tornaram filhos de Belial. Os filhos de Samuel, apesar de Samuel ter sido o maior, o grande profeta em Israel, os filhos se perderam. E quando você chega na história de Davi, é tão grave quanto. Na casa de Davi acontece um incesto e um estupro, aonde Aminon violenta a própria irmã, Tamar. Aí, o Absalão, já que Davi, como pai, não fez absolutamente nada, ele toma as dores da irmã que foi estuprada e arma um plano para assassinar o irmão. E aí a gente fica se perguntando, aonde Davi errou? A razão pela qual Deus não esconde os bastidores destes homens de Deus é para que nós possamos aprender com os erros dos outros.
Alguém disse que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Aonde é que Adão errou? Se é que ele errou no processo de educação dos seus filhos. Aonde é que Jacó errou? Aonde é que Davi errou? Aonde é que Samuel errou? Aonde é que Eli errou? Eu gostaria que esta imagem, não só aquela imagem, mas essa imagem aqui, por exemplo, isso daqui, é uma roda sobre a qual se coloca o barro para moldar um vaso, Então, eu cheguei à seguinte conclusão: ser pai é ser um guerreiro tendo os filhos como flechas nas mãos. Ser pai é ser um pastor de um pequeno rebanho chamado família, e seus filhos são as suas ovelhas. Mas ser pai também é ser um oleiro. Ser pai também é ser um artesão, que trabalha com o barro. Então, se ser pai também é ser um oleiro, a gente precisa entender que a semelhança de um vaso que não vem pronto, o vaso não vem pronto, certo? O vaso, ele surge a partir de uma porção de barro. Sabe, quando nasce um filho, por exemplo, o Douglas está aqui, a Letícia está aqui, o Pedro está aqui, todos envolvidos com o nosso ministério. Então, quando a Letícia, a primogênita, nasceu, é como se Deus estivesse dizendo assim: Josué, eu estou dando para você uma porção de barro para você moldar um vaso para mim. Deus chegou para mim quando nasceu Douglas: Josué, eu estou te entregando a matéria-prima para você moldar um vaso para mim. Quando chegou o Pedro, Deus estava dizendo: olha, estou te dando a matéria-prima para você moldar um vaso para mim. Agora, esta é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando chega o primeiro. Porque você nunca fez. Você nunca foi um artesão que, a partir dessa matéria-prima, construiu um vaso. Assim como o vaso é o produto das mãos do artista, cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo ou fizeram. A vontade de Deus é que os nossos filhos sejam vasos de honra em sua casa. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21, quando Paulo usa essa figura. Essa é a vontade de Deus. Que a minha filha Letícia seja um vaso de honra na grande casa de Deus. O meu filho Douglas seja um vaso de honra na grande casa. O meu filho Pedro seja um vaso de honra. Agora, a pergunta que fica é: como moldar nossos filhos como um vaso de honra se nunca fizemos isto antes? Aí, se você pergunta: Deus, como eu transformo essa matéria-prima em um lindo vaso? Ele vai dizer para você: eu estou deixando para você um manual. Se você seguir o manual, você não erra. Se você seguir o manual, não vai ter como você errar. Aqui está o manual. E é interessante que em Jeremias, quando Deus vai usar a figura do oleiro, do barro e do vaso, nós lemos: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras.
Então nós precisamos entender que é impossível acertar na nossa missão se nós não levarmos a sério o manual que foi deixado para nós. E uma pergunta que fica é: o que é necessário para transformar essa matéria-prima em em uma linda obra de arte admirada por todos? O que é necessário? Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Quando você olha um vaso acabado, talvez você nunca parou para pensar que preste atenção, da matéria-prima chegar a se tornar um vaso pronto, isso requereu muito tempo. Repete comigo: tempo. Outra vez: tempo. Pai presente, mão na massa. Presta atenção. Pai presente, mão na massa. O processo de transformação do início ao fim tem 7 etapas. Escolher o barro, porque são centenas de tipos de barro e apenas 8 servem para se fazer uma obra de arte. Então, escolher o barro, depois tem que peneirar o barro, depois tem que amassar o barro, depois tem que curtir o barro, depois tem que moldar o barro, depois tem que secar o barro, depois tem que queimar o barro. Quanto tempo leva isso? Então não adianta nós querermos ter filhos que fazem o coração de Deus sorrir, e o nosso também, se nós não estamos dispostos a investir o tempo que for necessário. O tempo é a moeda de maior valor que se investe nos filhos. O tempo é a medida do amor. Presta atenção, o tempo é a medida do amor. Eu vou ler uma estatística para vocês aqui, estarrecedora, daqui a pouco. Nenhum oleiro começa a sua obra e abandona o barro no meio do processo. O seu objetivo é concluir o seu trabalho para que o vaso cumpra o seu propósito. Nenhum oleiro de sã consciência, responsável, comprometido, abandona a sua obra no meio do caminho. Por quê? Porque ele entende que o que ele está fazendo para cumprir um propósito. E no nosso caso, é um propósito determinado, estabelecido por Deus. Pai sem tempo forma filhos carentes, netos confusos, vasos defeituosos. Eu gostaria que vocês entendessem isso, porque para mim isso é uma questão crucial. E quem disse isso foi o Gregório Barros. Agora, há uma pesquisa feita em Israel pelo professor Amos Hollider, que mostra que os pais dedicam apenas 14 minutos e meio por dia às suas crianças. Preste atenção, 14 minutos e meio por dia às suas crianças. Uma queda alarmante se comparada a 20 anos atrás, em que disponibilizavam 2 horas por dia. 14 minutos. E essa é a minha pergunta. Quanto tempo você tem investido no trabalho de moldar seus filhos como uma obra de arte para Deus? Sabe, eu nunca me esqueço de uma experiência que o Douglas compartilhou com a gente. Ele recebeu um convite da editora Mundo Cristão para escrever um livro. E de repente, as demandas do ministério, do trabalho, e principalmente o cuidado com a Luísa e o Davi, que eram bem pequenos, estavam impedindo de escrever. E o sonho de todo autor é lançar um livro por uma editora de sucesso.
E a Mundo Cristão é uma das editoras mais respeitadas no meio evangélico. E o Douglas queria escrever o livro, mas ele tinha dois vasos que ele estava trabalhando na sua moldagem. E o Douglas conta que ele começou a falar com Deus: Deus, eu preciso escrever esse livro, mas o cuidado com as crianças e outras demandas está me impedindo. E ele conta que o Espírito Santo falou para ele: não se preocupe, Douglas. Os dois principais livros você está escrevendo. Um se chama Luísa e o outro se chama Davi. Escreva bem estes, porque os outros vai ser consequência. Então preste atenção que não tem como nós queremos construir bem, elaborar bem, moldar bem nossa obra de arte para Deus, se nós definitivamente não investirmos tempo. Segundo uma estatística do Instituto do Direito da Família, quando o pai é ausente, sem tempo e distante, as crianças são mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Eu nunca me esqueço de um grande pregador, meu amigo, não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, mas é uma experiência que nos leva a refletir. Um dia ele estava em casa, no momento em que ele estava assim experimentando um sucesso ministerial estrondoso, o delegado liga para ele: fulano, vem aqui na delegacia. Como ele era influente, conhecia todo mundo, e o delegado sabia quem ele era, e também sabia que a filha dele, jovem, não era uma pessoa má, ela estava envolvida com drogas, por causa da faculdade, da escola e tal. Aí ele foi na delegacia. Quando ele chegou na delegacia, que vergonha. A filha foi pega, envolvida com drogas. Aí o delegado falou: leva para casa, fala com ela, cuida da sua filha. Ele pegou a filha, colocou no carro e foi para casa. Quando chegou em casa, ele foi para o escritório, levou a filha para o escritório dele e começou a dar uma bronca nela. Que vergonha para o meu ministério, que vergonha para a nossa casa. Ela ficou ouvindo assim. Quando ele terminou, ela, calma, serena e tranquila, olhou bem nos olhos dele e disse assim: agora, quando eu mais precisei de você, você nunca esteve presente. Quando eu mais quis que você ouvisse o meu coração, você nunca esteve presente. Eu sou apenas o resultado da sua ausência, Pai. Eu sou apenas o resultado da sua falta de tempo para nós. Você tem tempo para a igreja, tempo para o ministério, você tem tempo para todo mundo, mas você nunca teve tempo para mim. Pais ausentes, sem tempo e distante, as filhas têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. A disciplina cai drasticamente e as chances da criança de se graduar com êxito em nível superior caem em 30%. Pais ausentes, distantes, faz com que as meninas cresçam apenas, ou seja, meninas que crescem apenas com a mãe, diz essa estatística, têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. As filhas têm 5 vezes mais chance de perderem a virgindade antes da adolescência. As filhas têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia, ou mesmo de preocupação, ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. A ausência do pai está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. E aí você me pergunta: Josué, me ajuda aí. Como é que eu posso dedicar mais tempo aos meus filhos? Priorize seus filhos. Eu nunca me esqueço de um grande executivo, diretor de uma grande
multinacional, estava sentado à mesa numa reunião assim, discutindo bilhões. Mas de repente a sua assistente pede licença e entra e diz assim: doutor, sua filha está aí fora querendo falar contigo. Ele para a reunião, diz para todos os executivos, homens de negócio, a reunião está suspensa por pelo menos uns 40 minutinhos, porque eu vou atender a minha filha. Porque nenhum sucesso justifica o fracasso de um filho.